Você é aquele tipo de pessoa que simplesmente não consegue ficar calmo e tranquilo em situações de estresse e pressão? Você está no lugar certo, porque hoje vamos aprender como resolver isso de uma vez por todas através de fisiologia humana básica e vamos analisar esse comportamento de como manter a calma em situações estressantes com Tanjiro Amado. Tanjiro é um protagonista excepcional, porque ele foge daquele padrão conhecido de ser aquele protagonista esquentado e todo o seu poder vem quando ele fica com raiva e quando os inimigos atacam seus amigos. Isso não é nada realista, porque na vida real, quando ficamos com raiva, não ficamos mais fortes, ficamos mais burros, ficamos com um raciocínio lógico comprometido. Já o Tanjiro, quando ele ficava com raiva, automaticamente o inimigo começava a atacar ele mais forte. Isso demonstra um realismo muito grande da parte de Demon Slayer em ressaltar que não é só você ficar com raiva que as coisas vão se resolver. Muito pelo contrário, quando o Tanjiro mantém a calma e luta de igual para igual e consegue pensar em cada movimento dele, aí sim que ele atinge o seu maior potencial. Nas suas interações sociais, isso é excepcional. Vão ter situações em que as pessoas vão te provocar, vão querer reações suas, vão colocar você em situações de pressão, seja entrevista de emprego, seja uma pessoa que está te provocando mesmo, seja qualquer tipo de coisa. Deixar suas emoções te controlarem nesse tipo de situação de estresse e pressão não é a decisão mais inteligente para você. Justamente nessas situações de estresse que você precisa usar a cabeça muito mais do que as situações cotidianas. O que a maioria das pessoas faz é simplesmente se desesperar e não usam a cabeça, ou ficam com medo demais, ou ficam com raiva e acabam fazendo decisões burras. Já Tanjiro consegue sempre ficar calmo em situações de combate, mas você percebe que ele não tenta ser aquele frio e calculista bem conhecido que muito canalzinho fica mandando você ser. Muito pelo contrário, ele continua sendo ele mesmo, só que calmo em situações de estresse. Ele não precisa mudar a personalidade dele para ter calma e controle em situações de pressão. O mesmo se aplica a você. Vamos pegar 3 técnicas bem simples que podem ser observadas em Demon Slayer e todas têm embasamento científico e fisiológico humano. Eu sou Rodrigo Fortes e essa é a Academia do Carisma. Qualquer tipo de conflito que você se deparar, sempre é preferível usar a lógica e a razão, independente de você ser uma pessoa mais introvertida ou extrovertida. No começo do anime, quando Gyu estava ameaçando matar a Nezuko por ela ter se tornado um demônio, Tanjiro tentou negociar com ele, falando que a Nezuko ela é diferente dos outros demônios, que ela não se alimenta de carne humana, portanto ela não é ameaça para a sociedade. Mas o Gyu continuou negando. E Tanjiro, em vez de usar a lógica nessa situação, ele simplesmente se ajoelhou e começou a chorar e implorou para que ele não matasse a irmã dele. Ele usou a emoção. E ele sabia que Gyu não cederia mesmo se ele chorasse ou ficasse implorando. Caso Tanjiro tivesse tentado colocar fatos e argumentos comprovando de que a Nezuko não come carne humana, talvez Gyu deixasse ela fugir nesse primeiro momento, mas em vez disso, ele foi dominado pela situação de estresse. Ao longo de seu treinamento, ele foi evoluindo e esse tipo de coisa já não acontecia mais, porque ele usava sempre a cabeça. A primeira técnica de como manter a calma que Tanjiro usa é o princípio da não reatividade. Eu já comentei sobre isso em um dos meus vídeos do Thomas Shelby, vou deixar aqui em cima se você tiver interesse. Basicamente, o nome é bem autoexplicativo, é você não reagir a provocações. E não é bem simples assim, não é tão simples, não é como se você fosse ver esse vídeo, você simplesmente não reagisse a provocações. Isso exige prática e vamos falar mais sobre como reagir a provocações em vídeos futuros. Existem algumas situações estressantes em que vão ter pessoas te atacando, elas vão querer te tirar do sério, começar a falar mal de você, começar a te xingar, começar a provocar você. Se você reagir, você fez o que ele queria. Tanjiro, quando estava na seleção final para se tornar um caçador de demônios, encontrou o Oni que comeu Sabito e Makomo. E ele começou a provocar o Tanjiro, falou que eu comi eles mesmo, eu matei eles, eles sofreram. O Tanjiro começou a ficar com ódio, começou a ficar com raiva. Mas quando ele reagiu e foi pra cima com tudo, ele foi detido nesse golpe. Isso comprova de que você usar a emoção em situações de estresse nem sempre é a melhor forma. O inimigo provocou Tanjiro e ele conseguiu exatamente o que ele queria, que era tirar o oponente do sério. Você evita isso com o princípio da não reatividade. Basicamente, não reagir a provocações
é o primeiro passo para você lidar com situações difíceis. Uma dica pessoal minha que eu dou para você não reagir a provocações é sempre pensar, tá bom, por que esse cara falou isso? Qual a intenção dessa pessoa que está me provocando? O que essa pessoa realmente quer ao me provocar? Você vai ver que na maioria das vezes a resposta é literalmente te tirar do sério. Dessa forma, você não vai olhar para a provocação, você não vai ouvir o conteúdo da provocação. Ah, você é feio. Isso passa a ser irrelevante. Você está vendo de fora agora, tá bom. Qual o objetivo dele? Ele quer me provocar, ele quer me tirar do sério. Então, se eu reagir, eu vou estar fazendo exatamente o que ele está querendo. Então, como resolve isso? Não reagindo. Basicamente, é esse o princípio da não-reatividade. Tanjiro, ao longo das lutas futuras, implementou isso nele e em momento algum ele perdeu mais o controle. Quando faziam qualquer coisa, ele sempre mantinha o pé no chão e sempre usava a habilidade dele para vencer o conflito. E nunca a emoção e a raiva descontrolada. Você não reagir não significa que você precisa ignorar por completo. Basta ser indiferente. Tá bom, se essa pessoa está querendo me provocar, eu não vou ceder à provocação. Exatamente como Tanjiro fez com seus inimigos daí pra frente. Vamos para a parte fisiológica humana. O segundo passo para que você não fique estressado e mantenha a calma em situações de extrema pressão é a linguagem corporal de confiança. Isso é humanamente básico. Compare as duas reações de Tanjiro, uma no começo do anime e uma no final da primeira temporada. As duas cenas, o inimigo pegou sua irmã Nezuko e ameaçou matá-la. Olha só a diferença das reações dele. Basicamente, na primeira, ele indicou submissão. Submissão é um comportamento humano de fraqueza, em que você subcomunica para todos que você não é uma ameaça, que você é apenas mais um fracote, que você é apenas mais uma vítima, uma presa fácil. Mas quando você demonstra confiança através da sua linguagem corporal, você agora está de igual para igual com seu inimigo. Você está de igual para igual em situação de estresse. Se alguém está te provocando e você mantém uma boa linguagem corporal, você está subcomunicando para essa pessoa em que você está no controle. Para te explicar melhor, a linguagem corporal de confiança é um protocolo bem simples. Basicamente, são ombros para trás, peito para fora, barriga e tórax sempre expostos, jamais cruzando os braços ou cobrindo com as mãos, e pernas levemente afastadas. Basicamente, isso é ocupar espaço e deixar sua região vulnerável, ou seja, barriga e tórax, expostos. Isso, instintivamente falando, subcomunica confiança extrema. O que muitas vezes acontece quando estamos estressados e com muita pressão é que o nosso cérebro comunica para o nosso corpo que estamos com medo. Então a nossa reação natural é se encolher, é dobrar os ombros, cruzar os braços, proteger a barriga. Isso é automático, você faz isso e não percebe. Você realmente não pensa em, não, tá bom, estou com medo, então agora eu vou cruzar os braços. Não, é automático, é o seu corpo sendo reflexo da sua mente. Então, considerando que o corpo é o reflexo da mente, quando você, por vontade própria, estabelece uma postura de confiança, você está literalmente subcomunicando para o seu cérebro que você está confiante. Pensa comigo, o seu cérebro normalmente mandaria um impulso para o seu corpo fazer a linguagem corporal de submissão. Mas como você está confiante, o seu cérebro meio que buga. Brincando um pouco com neurociência, não leve muito a sério isso, mas é como se o seu cérebro olhasse para você e pensasse, tá bom, que diabos é isso? Por que esse cara tá com medo e tá confiante? Ele tá com medo mesmo? Ah, não sei, faz o que você quiser aí, acho que ele tá confiante, então bora colocar ele para ser confiante. O pessoal da neurociência, por favor, não me julguem, isso foi só uma ilustração. Basta novamente comparar as cenas do Tanjiro em que ele demonstrou submissão e que ele demonstrou confiança. Qual das duas você acha que ele vai manter mais a calma e que ele vai parecer a pessoa mais forte do local? Entenda, qualquer situação de estresse vale a pena você ter uma postura de confiança. Imagine você apresentando um trabalho para várias pessoas e tem, sei lá, umas 100 pessoas te assistindo e você está muito nervoso porque é uma situação que te deixa com muita pressão. Pelo simples fato de você agitar a sua postura, você não só está parecendo mais confiante aos olhos das pessoas, como você vai ser confiante para você mesmo também, porque o corpo é um reflexo da mente. Então, se você se apresenta confiante através do seu corpo, a sua mente aos poucos vai ser enganada a ser confiante também.
Então é simplesmente um hábito extremamente simples que basta meio segundo para você fazer essa postura, nada demais, e você vai impor uma confiança extrema. Tanjiro nunca mais fez aquele tipo de posição submissa que ele fez no primeiro episódio, nunca mais. Depois que ele aprendeu que ele precisava ser forte para vencer os inimigos, ele jamais recuou depois disso. A terceira tática que você pode usar para ficar mais calmo e que Tanjiro também usa é a técnica de respiração. Bom, por mais que seja um anime e esse lance da respiração ser algo bem fictício no anime, as técnicas de respiração que os personagens tanto usam no anime existem na vida real também. Mas claro, não são daquele jeito muito espalhafatoso que tem no anime, mas é algo fisiologicamente comprovado por Wim Hof, o Homem de Gelo. Basicamente, Wim Hof criou um método para literalmente se tornar uma pessoa muito mais calma através de técnicas de respiração para você fazer ao longo do seu dia, e você torna o seu sangue mais oxigenado. E fisiologicamente falando, uma pessoa que tem muito oxigênio no sangue normalmente fica mais relaxada. The breathing, how to change the chemistry. You know, stress, oxidative stress, it comes through the shallow breathing and a lot of stress coming in, so much pressure on our lives, and that deregulates our chemistry. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente, quando está estressado, fica respirando muito rápido, aquela respiração de ansiedade. Quando fazemos isso, nossos batimentos cardíacos aumentam, a nossa pressão sanguínea aumenta, você começa a suar, talvez você até comece a se tremer, dependendo do grau de estresse que você esteja passando. E tudo isso não vai colaborar em você se acalmar da situação de estresse. Então o que podemos fazer é aplicar um pouco da técnica de respiração do Wim Hof. Basicamente, o Wim Hof tem um método completo de respiração, mas o método completo de respiração dele é mais para acalmar o seu estresse do dia a dia. Como temos pouco tempo na situação de estresse, basta você alterar o ritmo da sua respiração. Por exemplo, quando você está muito estressado e respira muito rápido e todos esses efeitos colaterais do estresse começam a acontecer no teu corpo automaticamente, basta respirar fundo e devagar. Ao você inspirar fundo e expirar devagar, absorvendo bastante ar para os seus pulmões, você vai se acalmar muito. Pensa comigo, utilizando o mesmo raciocínio que utilizamos para justificar a linguagem corporal de confiança, ou seja, que o seu corpo e sua mente é um reflexo do outro, se você respira devagar, oxigena bastante o seu sangue, inspirando e expirando devagar, o seu corpo começa a se acalmar eventualmente. Se você tem mais interesse do método Wim Hof, eu recomendo bastante que você veja. Eu vou deixar aqui um link explicando tudo. Mas aplicado para a situação de estresse, basta você inspirar e respirar devagar por algumas vezes. Conte mais ou menos umas 10 respirações. Deve ser o suficiente para você começar a se acalmar. Utilizando, claro, o seu próprio corpo como arma. O nosso corpo é capaz de muita coisa, tanto em esportes quanto nas nossas interações sociais, a ponto da gente literalmente se tornar pessoas mais calmas e tranquilas através de inspirações e respirações estratégicas devagar em momentos de estresse. E se você juntar a postura de confiança com a técnica de respiração devagar, você automaticamente vai reduzir pelo menos metade do seu estresse imediato. Claro, isso aqui não é uma pílula mágica, você não vai matar todo o estresse. Se você quer ser um Hashira que nem eu e o Tanjiro, clica no gostei, se inscreve no canal, me siga no Instagram e comente aqui embaixo sugestões de personagens ou pessoas que você quer que eu analise e temas para eu abordar. É isso aí, até a próxima.